Oi, gente, tudo bem? A gente veio apresentar, na verdade, o nosso podcast do terceiro período de Direito do Unileste para o projeto de extensão. E esse projeto de extensão, a intenção dele é esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm em relação aos órgãos públicos. O nosso órgão é o Juizado Especial Civil. A gente conseguiu uma entrevista com a Jussara, que é gerente de secretaria no Juizado Especial Civil aqui de Patinga. Ela está lá há quase 16 anos e ela tirou algumas dúvidas para a gente. Infelizmente, ela não autorizou o uso da imagem, de gravarmos a entrevista, mas autorizou que a gente usasse as respostas que ela deu. Então, vou passar para minhas colegas, para a Erlaine, que vai fazer as perguntas, e para a Selena, que vai estar respondendo, passando as respostas dela aqui no podcast para vocês. Erlaine, fica à vontade. Helena, diga para nós qual a diferença entre a justiça comum e juizado especial. De acordo com a Jussara, o juizado especial ele envolve o que desrespeita o valor da causa. Tem alguns processos também que só entram na justiça comum, pois dependem do tipo de procedimento. Mas a maioria dos processos estão tanto na justiça comum como no juizado. E o que diferencia isso é o valor da causa, pois o juizado especial é considerado de pequenas causas. Nos processos físicos, são processos de até 40 salários mínimos. Nos processos da fazenda, são de até 60 salários mínimos. E nos criminais, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Se em questão de valor, não compete ao juizado, vai para a justiça comum. É possível afirmar que os juizados especiais são mecanismos facilitadores de acesso à justiça? Justifique. Com certeza. Tanto é que os juizados especiais foram criados para isso, para atender as pessoas que às vezes não têm condições econômicas para dar entrada em um processo. No juizado especial, até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa contratar um advogado e não paga custos iniciais do processo. Só há condenação de custos no juizado se a pessoa for condenada à litigância de má-fé, ou se entrar com o processo e não comparecer no dia da audiência. Mas a pessoa é advertida disso quando entra com a ação com o juizado. As pessoas tiveram mais acesso à justiça, o que antigamente não tinham. Quanto tempo demora um processo no juizado de pequenas causas? No juizado de Patinga, tem uma demanda de processo enorme. Recebe mais de 500 processos por mês, fora o criminal, e por conta da demanda, muitas vezes é difícil executar o princípio de celeridade, pois é uma demanda imensa de processos para um número pequeno de funcionários. Tem processos que acabam rapidinho e outros que demoram muito. Não tem prazo exato. Como entrar com a ação no juizado especial sem advogado? Se ultrapassar 20 salários mínimos, a pessoa tem que contratar um advogado. Agora, se for de menor valor, a pessoa pode entrar com a ação no juizado e também tem a termação online, que a pessoa preenche o formulário diretamente com o site do tribunal, e se for uma pessoa que não tem acesso ou conhecimento, né, à internet, ela entra em contato com o Sejus e vai requerer o agendamento presencial, onde será orientada. E lembrando que esse atendimento, né, ocorre de 8 a meio-dia, né, igual ela passou para a gente, no fórum. Boas perguntas? Sim. Eu vou falar aqui agora que a Jussara passou para a gente também, como que é feito esse passo a passo no site do TJMG, da Termação Online. Quiser entrar e fazer, né, entrar com alguma ação, sem advogado, caso você tenha conhecimento, acesso à internet, tenha conhecimento do que é necessário.
Então, é uma forma bem... facilita muito a vida das pessoas. Aqui o papelzinho que ela deu pra gente, tá dando para ver? Aqui, eu vou ler. Passo a passo da termação online. Primeiro você acessa o site do TJMG, que é www.tjmg.jus.br, clica em cidadão, depois em juizado especial, depois em interior ou atendimento virtual, e após clicar nisso, você vai clicar em interior pré-atermação, iniciar processo. Você vai selecionar a comarca de Ipatinga, né? Se você for de Ipatinga, vai preencher o formulário e caso deseje manifestar algo em um processo que já tenha sido distribuído, que já esteja em andamento, você vai utilizar o campo interior setor de atendimento, processo em curso. Após isso, é só você ir preenchendo com seus dados, os dados do ré e o que for te pedindo mesmo. A nossa entrevista diretamente com o juizado especial foi essa. Foram poucas perguntas, mas eu acho que elas serviram para esclarecer algumas dúvidas, né? Que a maioria das pessoas tem. E de grande ajuda. A gente fez uma entrevista também com a doutora Taylor Heine. Ela faz parte do escritório de advocacia Sara Leão Advogados e Consultoria Jurídica. E ela vai estar aqui esclarecendo as nossas dúvidas sobre o juizado especial civil. Tá bom? Que legal, gente. Eu agradeço, Eu vou começar. né? Tá, eu agradeço pelo convite. Espero, né, suprir a expectativa. Eu não sou muito boa nisso, não. Tá bom. Mas obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né, Thay? Nada, meu bem. A gente está aqui para ajudar mesmo, tá? A nossa classe tem que ajudar uma a outra. Verdade. Então, eu vou começar com as perguntas. Eu vou fazer as 5 primeiras perguntas e depois eu passo para a Erlaine fazer o restante, tá bom? Tá bom. Tá bom. A primeira pergunta é: para que serve o juizado especial civil? Bom, o juizado especial civil, ele serve, né, para resolver as questões das ações de menor complexidade, né, de uma forma mais rápida, mais simples, né, ela foi criada mesmo para sempre que possível haver, né, o acordo entre as partes, né, e para poder não prosseguir com a ação, né, em outra justiça mesmo. É um judiciário, ele é um judiciário mais objetivo, tá? Para resolver de forma mais rápida algumas ações. Sim, entendemos. E você pode falar para a gente, Thay, quais ações que cabem ao juizado especial? Você pode dar alguns exemplos? Então, são muitas, né? Porque tem um leque aí, até porque é um juizado que vai até 40 salários mínimos, então tem muitas ações que cabem dentro desse juizado, né? Mas as mais comuns são acidentes de trânsito, cobrança de cheque nominal, cobrança por prestação de serviço que não foi feito, despejo para uso próprio, né? Ações possessórias, né? Essas ações elas não podem, né, ser superiores a 20 salários mínimos, né? Então, vale lembrar aí que tem as ações possessórias, mas elas não podem ser superiores a 20 salários mínimos. E dentre essas várias outras, mas as mais comuns são mais essas mesmo, tá? Tá. E como essas ações são distribuídas lá no juizado especial? Bom, ela tem duas formas de ser distribuídas, né? Porque é importante vocês saberem que até 20 salários mínimos não precisa de advogado para distribuir essa ação, né? A parte ela pode ir na secretaria do juizado especial e ela mesma pode fazer a sua defesa, né? Com formulário lá, de forma oral ou escrita.
mas ela deve ir na secretaria do juizado, porque lá eles vão passar a forma oral, se a pessoa não conseguir descrever, para a forma escrita, tá? Agora, um advogado, ele usa o certificado digital. Eu costumo falar que é o pendrive do advogado, porque ele parece um pendrivezinho, né? Você coloca no seu computador e lá você vai conseguir distribuir, né? Ele vai autenticar os documentos, né? Reconhecer o usuário, reconhecer documento, e ele você vai peticionar, né? Distribuir a ação para uma das varas e seguir com o trâmite do processo, tá bom? Tá, entendi. E você falou, né, que quais ações que cabem ao juizado especial. Eu queria que você, se você puder, dar alguns exemplos de quais não cabem, de quais a gente não pode fazer no juizado especial civil. Olha, é aquilo que eu falei. Ultrapassando 40 salários mínimos, tá? Se ultrapassar 40 salários mínimos, não pode ingressar no juizado especial. Vamos supor, por exemplo, um financiamento de um veículo, um juro abusivo, né? Às vezes ele precisa de uma perícia, de um perito, né? Para poder fazer as contas, para poder analisar. Então, muitas das vezes, um veículo ele passa, né, de 40 salários mínimos. Então, esse tipo de ação a gente não consegue ingressar. A gente até tenta ingressar para a gente tentar o acordo, para a gente tentar resolver de forma mais rápida, mais célere, tá? Mas a gente não consegue prosseguir porque eles vão contestar o juizado, tá? Na maioria das vezes, a outra parte contesta o juizado e aí esse tipo de ação a gente só consegue ingressar na justiça comum mesmo, tá? Lá mesmo eles colocam um despacho e pedem para a gente ingressar, trocar de juizado, né? Porque lá ele não cabe eles prosseguir com esse tipo de ação. Porque precisa de um perito, porque ultrapassa 40 salários mínimos, tá bom? Ah, sim, entendi. Ó, minha próxima pergunta era o valor máximo do JEC, né? Mas você já falou que é 40 salários mínimos. 40 Então eu vou passar então agora para a Elaine fazer as dela. Tá, eu reafirmo o que a Aline falou, tá? Muito obrigada por ter disponibilizado ele para nos ajudando, tá? Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Adorando. Ó, a próxima pergunta é o seguinte. Quem pode entrar com a ação, tá, no juizado especial civil? Olha, as pessoas físicas e os microempreendedores, tá? Só eles podem entrar com as ações. As outras empresas, tá? Pessoas jurídicas, elas podem ser réus na ação, mas elas não podem ingressar no juizado especial, tá bom? Ah, tá joia. O que pode protocolar ação no juizado especial civil? Quem pode protocolar? Como podemos protocolar ação no juizado especial Sim, tá. Sem a presença do advogado, é o que eu falei, tem que ir lá na secretaria do juizado especial e fazer, né, e protocolar, tá? Com a presença do advogado, é por um certificado digital, tá? Porque lá a gente vai fazer a autenticidade e a integridade, né, das informações, do documento, da identidade do usuário. Então, é por isso que a gente usa esse certificado digital. Ótimo. E deixa eu te perguntar, como que a gente pode consultar um processo na Justiça Comum? Na Justiça Comum, a gente consegue consultar ela de forma gratuita. Tá no site dos tribunais, no Diário Oficial. A gente consegue fazer essa consulta. É só colocar o nome da parte ou o número do processo. Ótimo. E o que é certidão negativa na Justiça Comum? Bom, a certidão negativa, né, ela trata de um documento que ela vai falar se você responde, né, ou se você já respondeu algum processo criminal ou civil, tá bom? Ótimo. Então, Aline, só seriam esses?
E muito obrigada, viu, Thay, por tirar as dúvidas, esclarecer pra gente. Eu vou só tirar um print para eu poder guardar, tá? Mas eu espero que como eu disse, eu também estou iniciando, tá? Sou igual vocês mesmo, eu trabalho lá no escritório, né? Distribuindo essas ações, né? Eu me prontifiquei a ajudar, porque eu acredito que, como eu estou ali por dentro, distribuindo, eu poderia responder essas questões, né? Não sei se eu respondi tudo da forma que deveria responder, tá? Mas eu tentei fazer da melhor forma possível, só fazendo um ponderamento, que isso é muito bacana, porque tem muita gente que às vezes nos procura, né, até para poder procurar respaldo no juizado especial, e o juizado especial ele foi feito justamente para as pessoas resolverem essas ações de pequeno potencial, né? Às vezes você vai ali no PROCON e às vezes você não tem uma devida informação. Então, muitas das vezes, um serviço que não foi prestado, coisa do dia a dia, né? Um consumidor que foi lesado, porque todos nós somos, então, várias vezes, diariamente, a gente é lesado. Então, a gente consegue ir ali no juizado, protocolar nossa ação, mesmo que seja de forma oral, contar o que aconteceu, a secretaria está lá para poder passar de forma escrita para a gente. Então, é aquilo que eu disse, até 20 salários, não tem necessidade de você ir até um escritório, né, de advocacia. Então, isso é muito bacana, é bacana porque abre, né, a cabeça das pessoas e faz com que as pessoas realmente busquem e corram atrás dos seus direitos, né? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, Thay? Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus, ótimo dia. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito interessante que a Jussara deu, que a gente não sabia e que talvez muitas pessoas não saibam, é que nos processos do juizado especial, a Defensoria Pública não atende. Ela atende em outras áreas, por exemplo, no juizado comum, na justiça comum, mas não atende os processos do juizado especial. Antes atendia, mas já tem há quase mais ou menos 10 anos que parou de atender. Então, se a pessoa quiser entrar mesmo com um defensor, ela tem que contratar um advogado particular por sua própria conta. Lembrando, pessoal, que o juizado especial ele fica localizado na rua Edgar Boy Rossi, número 38, aqui no centro de Patinga mesmo, próximo à Prefeitura de Patinga. A gente espera que vocês tenham gostado do podcast. E é isso, gente. Tchau!